A assentar, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez nesta manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, um livro na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 22 até ao 32. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22 até ao 32. Palavra de Deus. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie, respeite a seu marido. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nesta manhã. Queridos, a minha percepção, a minha convicção, após mais de 20 anos de aconselhamento pastoral, também com casais, é que a verdadeira origem dos sérios problemas relacionais e das profundas crises conjugais que terminam normalmente em briga, em separação e até mesmo divórcio, não é aquilo que os cônjuges normalmente costumam afirmar para o outro, ou até mesmo para os pastores no gabinete pastoral. Na verdade, queridos, eu quero que você ouça isto, antes de começarmos a ter problemas de relacionamento com o nosso cônjuge, já começamos a ter sérios problemas de relacionamento com Deus. Antes de começarmos a esfriar o nosso amor em relação ao nosso cônjuge, já começamos a esfriar o nosso amor em relação ao Senhor e à sua obra. Antes de começarmos a nos afastar do nosso cônjuge e até talvez nos aproximar de outra pessoa, já começamos a nos afastar de Deus e nos aproximar dos ardis e das ciladas do inimigo das nossas almas. Antes de começarmos a nos irritar com o nosso cônjuge, nos irritar com as suas palavras, com a sua presença ou até com o seu toque, porque tem gente que nem mais suporta que o outro possa tocá-lo, já nos rebelamos em relação ao Espírito Santo de Deus, fechando a Ele o nosso coração e impedindo a sua ação em nossas vidas. Antes de começarmos a nos interessar por outra pessoa, a flertar com ela, a sair com ela, ou até mesmo a ter um caso fora do casamento, já começamos antes a nos afastar da palavra do Senhor, deixando a nossa consciência ficar cauterizada e o nosso coração endurecido contra o outro. O que eu quero dizer a você nesta manhã é que o problema não está no outro, está em você.
Eu estou cansado de ver mulheres passando por problemas sérios, por homens que as deixaram, as traíram, achando que elas foram trocadas, quando na verdade não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que o seu marido, ele se afastou de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, então tudo começa a dar errado. E com as mulheres a mesma coisa. Marido sofrendo, hoje com esposas que vão embora, que traem, que vêm e dizem, não, você é isso e aquilo. Queridos, antes disso acontecer, nós já começamos a ter problemas com Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero lhes falar sobre esse tema que Deus trouxe ao meu coração. E eu quero e peço a Deus que nessa manhã o Senhor fale profundamente ao nosso coração, a verdadeira origem das crises conjugais. Na verdade, essa mensagem pode ser aplicada a qualquer crise. Eu estou focando as crises conjugais, estamos no mês de maio, mas qualquer crise que você enfrente, você pode nessa manhã aplicar essas verdades ao seu coração. A verdadeira origem de nossas crises conjugais, ela tem 3 grandes razões que eu quero que você anote nesta manhã. A primeira grande razão das nossas crises conjugais, ela começa lá. Nossa negligência em buscar o Senhor. É lá que começa a crise, querido. Muito antes de você começar a ter problemas, de relacionamento com o seu cônjuge, você já negligenciou o buscar o Senhor. Buscar o Senhor a sós. Buscarmos o Senhor a sós. Abra a sua Bíblia no Salmo 139, versos 23 e 24, e veja o que diz a palavra de Deus. É um texto preciosíssimo para nós meditarmos. Salmo 139, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho de perversidade e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, buscar o Senhor a sós, pedindo que Ele sonde o nosso coração, que Ele avalie a nossa conduta. Quem busca o Senhor a sós, quem pede ao Senhor para sondar o coração e avaliar a conduta, não vai trair o outro. Não há condição de cometer adultério. Porque antes o Senhor começa a sondar o coração. Irmãos, a linguagem de Davi é preciosíssima. Sonda-me. Ou seja, Senhor, Espírito, vai lá no mais íntimo, mais profundo do meu coração, da minha alma. Conhece o meu coração. Você sabe de uma coisa? Você não conhece o seu coração. Enganoso e perverso é o seu e o meu coração. Por isso precisamos pedir ao Espírito que sonde, porque nós nos enganamos a nós mesmos. Talvez você nessa manhã esteja se enganando a você mesmo. Nós nos enganamos a nós mesmos. Por isso precisamos pedir ao Senhor que Ele sonde o nosso coração, que o Senhor me prove, conheça os meus pensamentos. É o Senhor quem nos desmascara. É o Senhor quem nos desnuda. Nós mentimos para nós mesmos. O que você está dizendo a você nessa manhã é mentira. É mentira do seu coração. É mentira do seu coração. Esse homem pelo qual você está interessado é mentira. Esse sentimento é mentiroso. E só o Espírito Santo de Deus pode revelar isso para você. Por isso precisamos, com essa ternura do salmista, com essa convicção, sonda, Senhor, vê se há em mim algum caminho de perversidade. Só o Espírito Santo pode revelar. E se houver algum caminho de perversidade, algum sentimento de perversidade, algum desejo de perversidade, o Senhor então nos mostra e nos guia pelo caminho eterno. Deus, sonde o meu coração. Senhor, existe no meu coração algum desejo, algum sentimento, algo que não está em linha com o Senhor? O Espírito vai mostrar. O Espírito vai mostrar. Esse seu colega de trabalho, essa sua colega de trabalho, esse namoradinho seu ou sua, nessa manhã, peça ao Senhor, peça a Deus, antes de acontecer a desgraça, o Senhor fala,
mas nós somos negligentes em buscar o Senhor a sós. É fundamental que você se coloque diante de Deus, e o Senhor vai ministrar, o Senhor vai falar, o Senhor vai com uma seta no seu coração, e o Senhor revela quem você é. É o Senhor que nos revela. Precisamos disso, irmãos. Antes de estarmos em grupo, nós precisamos estar a sós com o Senhor. A sós com o Senhor. É lá na intimidade do quarto que o Senhor vai sondando e o Senhor vai mostrando. E olha, querido, o Senhor mostra. Antes de acontecerem problemas, o Senhor já começa a revelar. Cuidado, cuidado com esse relacionamento. Cuidado com esse torpedo que você recebeu. Cuidado com esse e-mail que você recebeu. Cuidado com esse galanteio. Cuidado com isso que disseram para você. Olha, filho, isso não vem de mim. E o Espírito Santo já começa a preparar o nosso espírito. E o Senhor já começa a dizer: fuja, sai dela, povo meu, antes que seja tarde demais. Mas, irmãos, buscar ao Senhor também junto com o cônjuge. Irmãos, a minha convicção é que quem ora junto com o cônjuge dificilmente o trai. Há um texto precioso lá em Gênesis 25, 21. Eu gostaria que você o abrisse lá. E diz assim: Isaque orou insistentemente a Jeová por sua mulher, porque ela era estéril. Atendeu Jeová às orações de Isaque, e Rebeca, mulher de Isaque, concebeu. Irmãos, esse texto ele é precioso, porque ele nos ensina a interceder pela cobertura espiritual do outro, pelas lutas e dificuldades da vida conjugal do outro. Ali estava Isaque, sua esposa Rebeca não podia ter filhos, e havia um problema naquele lar, havia um problema sério. O que fez Isaque, irmãos? Isaque orou insistentemente. Eu imagino Isaque colocando a mão na cabeça da esposa, orando por ela. Eu imagino Isaque colocando a mão no ventre da esposa e dizendo: Senhor, abençoe esse ventre estéril. Senhor, onde não há vida, que o Senhor traga vida. Deus abençoe a minha esposa. Deus abençoe. E Deus abençoou tanto que ela ficou grávida de gêmeos. Então, meu irmão, quando você orar, ora com cuidado, porque podem vir até quadrigêmeos nessa sua oração. Mas ele orou. Irmãos, que coisa maravilhosa quando há uma luta, há um problema em casa, e os dois oram um pelo outro, e os dois clamam. Que coisa linda ouvir a esposa clamar por você. Que experiência maravilhosa quando você ouve a sua mulher do seu lado dizer: Deus abençoe meu marido. Olha, marido, eu orei por você. Olha, confia que o Senhor está com você. Que coisa linda e maravilhosa. Quando o casal junto, buscam ao Senhor juntos, cobertura espiritual. O marido trazendo cobertura espiritual para a esposa, para seus filhos, orando. E ali, Isaque olha, ele vê a sua mulher passando uma crise tão séria. E ele diz: minha filha, fica tranquila, eu vou orar e clamar ao Senhor. Vocês podem imaginar a alegria, a paz no coração de Rebeca, porque ela sabia: meu marido está orando por mim. Maridos, orem pelas esposas. Esposas, orem junto com seus maridos. Deem cobertura espiritual um ao outro. Orem pelas lutas, pelas dificuldades. Se há uma luta, liga para o trabalho dele e diga: filhinho, estou orando por você. Deus vai te dar a vitória. O dia dele vai ser diferente. E se ela está passando uma dificuldade, ore, manda um torpedo e diga: estou orando por você, o Senhor te abençoe. Diga: hoje eu já orei por você, a sua vida está debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. E quando o casal junto se coloca diante de Deus, irmãos, não há nada que possa, as muitas águas não podem sufocar esse grande amor. Mas é necessário que o casal, cada um de nós, não negligencie buscar ao Senhor. Saiba, se você está aqui nessa manhã com problemas conjugais, se você está a caminho de problemas conjugais, com certeza você tem sido negligente em buscar o Senhor. Buscá-lo a sós, buscá-lo junto com o cônjuge. Qual foi a última vez que você ajoelhou com sua mulher ou com seu marido para orar com ele? Qual foi a última vez que vocês oraram juntos ao Senhor? Vocês se ouviram.
Irmãos, é muito importante você ouvir a oração. A oração do outro é muito importante. A oração do outro é bálsamo puro sobre o seu coração. A oração do outro é bálsamo. Você ouvir a sua esposa orando, Deus abençoe meu marido, Deus, e aquela oração, aquilo entra, é bênção, Deus, e o marido orando, a esposa ouvindo, o esposo orando com sinceridade diante de Deus, Deus abençoe minha esposa, Deus derrame graça, Deus cubra o coração da minha esposa. Como isso é importante e fundamental. Irmãos, quando nós começamos a ter crise no casamento, é porque nós já negligenciamos buscar ao Senhor. Não sejam negligentes. Seu casamento depende menos do seu relacionamento com o cônjuge, muito mais do seu relacionamento com o Senhor. Não seja negligente, busque o Senhor. Peça a Deus nessa manhã, Deus, sonde o meu coração, Deus, alguma coisa, Senhor, alguma coisa. Por que quando há um problema conjugal, as pessoas negam até a morte? O camarada está traindo a esposa já faz 5 anos, mas ele nega. Por que? E o contrário também. A esposa está traindo e ela nega. Por quê? Porque o coração engana. Porque quando você está diante de Deus e pedir, Senhor, sonda o meu coração, você não resiste à ação do Espírito Santo. Ele pulveriza você. Ele, na verdade, pulveriza você. Mas o problema é que nós já abandonamos o Senhor. E ficam essas esposas, ficam esses maridos pelo caminho, derrotados, tristes, sentindo um nada. Porque, na verdade, o problema não é o outro ou a outra, o problema é o seu relacionamento com Deus. Saibam que, na verdade, a questão não é uma mulher mais bonita, um homem mais bonito, sei lá o quê, mas a questão é que eu já perdi a minha comunhão com o Senhor. Mas tem mais, queridos. A verdadeira origem das nossas crises conjugais, que levam muitas vezes a separações, a adultérios, a todas essas coisas que a gente infelizmente conhece. Segundo lugar, nossa impaciência para ouvir o Senhor. É necessário estarmos preparados para ouvi-lo. É necessário nós estarmos preparados para ouvir o Senhor. O povo de Deus hoje não está ouvindo o Senhor. Ouvimos tantas vozes, mas nós não estamos ouvindo a voz principal, que é a voz de Deus falando conosco. Creio que o descalabro, não só nos nossos casamentos, mas o descalabro geral de nossas vidas, é porque nós não estamos tendo paciência para estar na presença do Senhor. Lembram de Marta e Maria? Marta impaciente, Maria paciente. Nossa impaciência para ouvir o Senhor. Ouvirmos a direção do Senhor para as nossas vidas, para o nosso relacionamento. Ouça a direção do Senhor em 1 Pedro 3:1-7. Ouça a direção do Senhor em 1 Pedro 3:1-7. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, por exemplo, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Irmãos, eu estava lendo esse texto, relendo nessa manhã,
O Espírito Santo me diz assim: diga à igreja que esse texto é palavra de Deus. Irmãos, nós estamos tendo um vício terrível, que é achar que isso aqui foi escrito numa época machista. Achando que isso foi escrito por homens machistas. Eu quero dizer a vocês mulheres e a vocês homens, isso que eu acabei de ler é palavra de Deus. O nosso problema é que nós estamos tão secularizados, nós estamos num estado de rebeldia tão grande que nós não conseguimos receber isso como palavra de Deus. Mulheres, leiam esse texto. Mas leiam-no debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Maridos, leiam esse texto, não imaginando que isso foi escrito há 2000 anos por homens que não tinham conhecimento, homens que eram machistas, como já li. Há muitos que dizem, não, Paulo era um machista, Paulo era contra as mulheres, por isso ele escreve tudo isso. Irmãos, o que Paulo escreve é a palavra de Deus, é revelação de Deus. E porque nós nos rebelamos, nossas vidas, nossos casamentos, nossos lares, nossas famílias estão do jeito que estão. Porque nós hoje estamos escolhendo a parte da Bíblia que nós queremos aplicar a nós mesmos. Ouça a direção do Senhor. Nesse texto, nós temos a orientação das esposas no relacionamento com os maridos. Nós temos a orientação aos maridos no relacionamento com as esposas. É só abrir o texto, é ver o que diz a palavra de Deus. Esposa, a Bíblia diz, não deve ficar pregando para o marido, mas ela deve viver uma vida tal que ele seja atraído para o Senhor Jesus. A beleza da esposa deve estar dentro do coração. Naturalmente que Paulo não está dizendo que você não pode usar um batom, que você não pode fazer luz no cabelo, que você não pode se arrumar com um vestido bonito. Claro que não é isso, mas o que Paulo está chamando a atenção é que muitas vezes nós estamos tão preocupados com a beleza externa e esquecemos aquela que é interna, aquela que verdadeiramente cativa. Há algum tempo, semana passada nós estávamos saindo, eu e a Esther, nós estávamos conversando sobre isso. Com o tempo, como o amor fica tão gostoso, como é gostoso depois de 30 anos de casados, aquela coisa. Porque aí você, na verdade, não é que não haja beleza externa, mas você, na verdade, a beleza, com o tempo, sabe o que vai acontecendo? A beleza externa vai esmaecendo e a beleza interna, ela vai crescendo cada vez mais. É isso que acontece. É isso que acontece. Por isso é que esses homens de 60 que trocam por uma menina de 20, eles são adolescentes. Porque a maturidade faz isso. A beleza exterior, ela vai aos pouquinhos sumindo. Ela vai, claro que não somos mais os mesmos. Não temos mais aquela beleza que tínhamos. Mas vai surgindo uma beleza interior, que ela é tão maravilhosa, que você olha e você diz, é lindo demais. É maravilhoso demais. Porque é todo o conteúdo interior que você agora conhece. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia fala para os maridos, para tratar as esposas com carinho, no relacionamento, tratando-as como co-herdeiras. Irmãos, eu não sei de onde surgiu o machismo, mas na Bíblia não é. Eu não sei de onde surgiu essa coisa de homem pisar em mulher. Da Bíblia não é. São co-herdeiras. A mulher é um ser humano como eu, ela é co-herdeira comigo. Aos olhos de Deus nós somos iguais. Mas enquanto marido e mulher somos diferentes, temos funções diferentes dadas por Deus, e é assim que o casamento é bênção. E quando nós invertemos isso, dá tudo errado. Por que é que hoje mulheres preferem mulheres? Por que é que hoje homens preferem homens? Porque nós nos afastamos de Deus. Porque nós deixamos de viver aquilo que a palavra de Deus diz. Porque hoje estamos vivendo essa realidade. Recentemente, lendo aí num jornal, estava lendo uma atriz famosa dizendo, eu prefiro mulher. Beijo com mulher é muito melhor. Relacionamento com mulher é muito melhor. E eu olhei aquilo, pensei na irmã Ruth e eu disse, está amarrado em nome de Jesus. Mas por que as pessoas estão dizendo isso, igreja? Porque nós abandonamos a direção do Senhor. Abandonamos a direção do Senhor. As mulheres, ao quererem se tornar tão independentes, elas dos maridos, elas na verdade se tornaram mulheres que acabam gostando de mulheres. E os homens que gostam de homens. Aquilo que Deus não aprova, porque não foi para isso que fomos criados. E quando nós fazemos algo que não é o plano de Deus, algum dia isso vai dar errado. Irmãos, impaciência para ouvir a exortação do Senhor.
A exortação do Senhor. Abra lá em Provérbios 5, de 15 a 20. E veja o que diz a palavra de Deus. Irmãos, eu gosto desse texto. Aliás, como a Bíblia tem me abençoado. Irmãos, eu tenho lido alguns livros. Bastantes livros. Mas eu quero dizer a você, o que tem mudado a minha vida é a Bíblia. O que muda a vida da gente é a Bíblia. Vou lhes confessar isso. É uma fraqueza minha. Mas eu gosto mais da Bíblia. É uma fraqueza. Eu dizer isso para os alunos do seminário. Olha, vocês me perdoem, mas Bíblia é Bíblia. E lá em Provérbios 5, 15, 20, irmãos, esse texto. Beba as águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa, o esposo da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer. E sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Atentem para isto. Irmãos, exortação em relação à intimidade conjugal. Que coisa linda a intimidade conjugal. Quando eu quero assim tocar o coração da minha mulher, pego esse texto e mando torpedo para ela. Dá sempre certo. Dá sempre certo. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Beba a água da sua fonte. O que a Bíblia está dizendo é que a nossa vida conjugal deve ser uma fonte que jorra, abundante, gostosa, maravilhosa. Gente, nós precisamos acordar para isto. Eu fico às vezes impressionado com casais que não têm intimidade um com o outro há 2 meses, há 3 meses, há 6 meses. Irmãos, isso não pode acontecer. Isso é pecado aos olhos de Deus, meu irmão. Abra os seus olhos. Beba a água das suas fontes. Não derrame, não dê a outros aquilo que pertence a vocês. Irmãos, isso é lição de intimidade conjugal. Intimidade conjugal. Precisamos aprofundar essa intimidade. Precisamos ser encantados pelo nosso cônjuge sempre. Desejá-lo. Se você está sem desejo pelo seu cônjuge, ore nessa manhã e diga: Deus, aumente. Senhor, me dê desejo pelo meu marido. Me dê desejo pela minha esposa. Porque está na palavra de Deus. Está na palavra do Senhor. Mas esse texto ele também nos exorta em relação à intimidade interpessoal. Não dê a outros aquilo que pertence ao seu cônjuge. Cuidado, irmãos, com a nossa intimidade interpessoal. Você, homem, você precisa saber até onde pode ir no relacionamento interpessoal com mulheres. Você, mulher, você tem que saber até onde você pode ir no relacionamento interpessoal com uma pessoa do sexo oposto. A palavra de Deus, ela é clara. Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia nos exorta. A Bíblia nos exorta. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Será que temos alguém aqui nessa manhã que está fazendo isso? Será que você está tendo uma intimidade além com uma pessoa que não pertence a você? Como pessoa casada, a sua intimidade, ela está limitada em relação ao sexo oposto. É isso mesmo, é isso mesmo. O melhor amigo de uma mulher é o marido. E o melhor amigo de um marido é a sua esposa. Como é que o melhor amigo da minha mulher vai ser um outro homem? De que jeito isso vai funcionar? Não tem como, gente. Não tem como. Estou dizendo que ela não possa ter. Claro que pode ter amigos, pessoas. Mas o amigo é o marido dela. Não tem jeito. Nós temos que ter, irmãos, atenção a essa intimidade interpessoal. É ali que as coisas começam. Há limites que nós não podemos ultrapassar. Agora, com o cônjuge, é partir para o abraço, meu irmão. Com o cônjuge, não tem problema.
Agora, há pessoas que têm mais intimidade com os outros do que com o seu próprio cônjuge. E você sabe que eu estou falando para você. Então, nessa manhã, você vai consertar a sua vida. Você vai consertar a sua vida. Não só o falar, como o receber. Nós sabemos quando alguém chega e começa com um galanteiozinho. Que perfume gostoso. Cuidado. Cuidado. Mas você hoje está linda. Puxa, seu marido é uma mulher só. Você poderá até eventualmente falar isso na frente do marido. Mas cuidado com o tamanho dele. Agora não pode. Seu marido é um homem de sorte. Ela vai entender, ele gostaria de ser meu marido. E é aí que mora o perigo. Irmãos, nós não podemos, na verdade, e essa é a verdade, nós não podemos de maneira nenhuma brincar com isso. A Bíblia diz que é brincar com fogo no seio. Não tem como brincar com essas coisas. Não tem como brincar. Você tem que ser sério, você deve buscar intimidade e você deve ter cuidado com a intimidade interpessoal. E se você percebe alguma coisa, imediatamente você precisa fugir, você precisa se afastar, você precisa tomar alguma medida. Eu vi um filme muito interessante. O nome do filme é Obsessão. É muito interessante. Os casais deveriam ver esse filme para ver o perigo que é a intimidade interpessoal. Então, gente, vocês que trabalham fora ou dentro, não é? Cuidado, você está tendo intimidade. Vocês mulheres, vocês estão tendo algum tipo de intimidade além com algum homem? Então, nessa manhã, o Espírito de Deus está falando com você. Pare de ser impaciente e ouça. O Senhor está dizendo, pare enquanto é tempo. Porque há um tempo em que você não vai poder mais parar. E aí é que está o problema. Há um tempo quando a gente não consegue mais parar. E esse é o perigo. Então, homens, vocês estão tendo alguma intimidade além daquela que deve ser tida com uma outra mulher casada? Mas isso vale também para jovem solteiro. Isso vale para os solteiros. Vale para os viúvos, para os desquitados, para as pessoas que não têm um companheiro. Vale também. Vale também. Será que estão havendo jogos de sedução? Nós precisamos. Mas é legal, as coisas lá em casa já não estão tão bem. Não estão tão bem, eu já falei por quê. Então conserta lá em casa, mas não busque fora. A Bíblia diz, bebe a água da tua cisterna, não é a cisterna do outro. A Bíblia diz para você beber a água da sua cisterna, não é da cisterna do outro. Irmãos, tenham pavor da cisterna alheia. Pelo amor de Deus, tenham pavor da cisterna alheia. Bebe as águas da tua própria cisterna, é o que diz a palavra de Deus. Irmão, embriague-se com a sua própria cisterna. Meu irmão, seja feliz com as águas da sua cisterna. E aqui vale uma coisa para todo mundo aí. Mantenha a sua cisterna cheia. Não deixe esvaziar a cisterna. Maridos, aprendam a manter a cisterna dela cheia. Mulheres, aprendam a manter a cisterna do marido cheia. Isso é segredo que Deus dá a cada um de nós. Peça isso a Deus nesta manhã. Peça isso a Deus. Deus nos deu uma cisterna cheia, uma cisterna abundante. Deus me livre da intimidade com pessoas que eu não posso ter intimidade. Irmãos, quando nós temos problemas no casamento, nós já nos tornamos impacientes em ouvir. Nós deixamos de ouvir a direção do Senhor. Você, esposa, não está mais sendo a esposa que o Senhor deseja. Você, marido, não está sendo mais o marido que Deus deseja. Você deixou de ter intimidade conjugal. Você já está tendo intimidade interpessoal com alguém. Você já está desobedecendo, você não está ouvindo o Senhor na sua vida. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor na sua vida e no seu casamento. A verdadeira origem das nossas crises conjugais. Há uma terceira razão.
E a terceira razão é a displicência em obedecer ao Senhor. Sabe o que é que você está assim? Sabe o que é que o seu casamento está do jeito que está? Porque vocês dois estão desobedecendo ao Senhor. Então preste atenção no que eu vou dizer a você agora. Porque isso é sério. Chega de casamentos fracassados. Chega de famílias desfeitas. Chega de ter medo de perguntar a alguém casado como é que está o seu casamento. Chega. Está havendo displicência em obedecer ao Senhor. Irmãos, nós precisamos obedecer à vontade revelada pela palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2, versos 13 a 16. Palavra revelada de Deus. Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Essa é a vontade revelada na palavra do Senhor. Obedecer ao Senhor é rejeitar o divórcio que Deus odeia. É rejeitar a vida divorciada que Deus abomina. Porque há muita gente casada que não se divorcia, mas está vivendo uma vida divorciada. Eles não dormem juntos. Eles não têm vida conjugal. Eles são indiferentes um para o outro, mas moram debaixo do mesmo teto. Aparentemente, para a sociedade, está tudo bem. As pessoas acham que são marido e mulher. Mas aos olhos de Deus, não é não. É uma vida divorciada, que Deus abomina. Isso é tão abominável quanto o divórcio. É uma vida de aparência. É uma vida de aparência. E o nosso Deus é o Deus que rejeita. Irmãos, quando eu fui me casar, antes de me casar, eu li esse texto e eu disse assim: Deus, se não posso me divorciar, só tem um jeito. Eu vou ter que ter uma vida tão boa que não possa, que não tenha vontade de me divorciar. Então, quando a gente casa, quando o servo de Deus, a serva de Deus casa, ele tem que casar pensando, eu não posso me divorciar. Viver de forma ruim também não quero, porque então não me caso. Então, eu vou ter que buscar o Senhor. Eu vou ter que viver na presença do Senhor para que eu possa viver uma vida conjugal abundante. Não tem jeito. Eu não quero, Deus não quer que eu me divorcie. E eu sei por que Ele não quer. Porque Ele quer uma descendência santa. Ele quer uma família santa. Mas eu também não quero viver uma vida conjugal ruim. Então, só tem um jeito, é viver na presença do Senhor. É viver na presença do Senhor. Precisamos obedecer à sua vontade. Ele diz que ele odeia o divórcio. Por quê? Porque é uma aliança que fazemos. O Senhor não quer que nós rompamos essa aliança. E o Senhor nos dá a condição de viver essa aliança. E ver os resultados maravilhosos dessa aliança na nossa vida. Porque, irmãos, quando uma pessoa casa, Deus não está olhando apenas aquele casal ali. Deus já está vendo aquele casal, os filhos casando. Ele está vendo toda aquela geração abençoada por Ele. E Ele não quer que haja interrupção.
Ele não quer que haja interrupção. Nós precisamos entender como Deus vê as coisas. Como Deus vê. Essa semana Deus estava me ensinando por que Deus abomina o pecado. Por que nós temos tanto problema com o pecado? Porque Deus não olha apenas o pecado. Irmãos, Deus vê o resultado, as consequências do pecado. E quando Deus olha as consequências terríveis do pecado, Deus então abomina. Por isso Jesus chorou lá diante daquele sepultamento de Lázaro. Quando diz ali que Jesus chorou não apenas de compaixão, mas ele chora de dor por aquilo que a morte causa na vida de uma pessoa. Então, quando Deus diz que Ele abomina o divórcio, é porque Deus vê o sofrimento, a tristeza, o que acontece com o filho, com o cônjuge. Tudo aquilo que Deus havia planejado começa a se desfazer, a se esvair. E Deus abomina esse tipo de relacionamento. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para perdas. Deus não nos criou para esse tipo de circunstância. Deus nos criou para sermos felizes no casamento. Temos uma família feliz no nosso casamento. E a palavra de Deus diz que é bem-aventurado o homem. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. A sua esposa é como uma flor, é como uma videira. Seus filhos serão formosos. Suas filhas serão como colunas de templo. É isso que Deus planejou para nós. Mas nós temos tido displicência em obedecer à vontade revelada. Irmãos, atentem a isso. Deus abomina o divórcio. Mas eu quero que você entenda nessa manhã que Deus rejeita a vida divorciada, a vida mentirosa, aquela coisa de que é a aparência. Mude isso nessa manhã. Peça a Deus: Deus, eu quero viver plenamente o que o Senhor tem para a minha vida. Os anjos de Deus, irmãos, o mundo espiritual, ele tem alegria quando ele olha um lar onde há um pai, há uma mãe que se amam, que se relacionam, que têm intimidade, que vivem uma vida conjugal abundante, que se abraçam, que são carinhosos um com o outro. Irmãos, isso afaga o coração de Deus. Ele se sente tão feliz. Saiba que quando você afaga e faz carinho no seu cônjuge, você está fazendo carinho em Deus. Deus está sentindo esse carinho que você tem pelo outro. Mas, queridos, displicência. E nós estamos terminando. Em obedecer à vontade do Senhor, revelada muitas vezes ao nosso espírito. Há um texto que eu quero compartilhar com vocês. Abra lá em Oséias, capítulo 1, versículo 2 e 3. É um texto tremendo. Oséias 1, 2 e 3. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor disse a Oséias: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Vocês acham que Oséias gostaria de se casar com uma mulher infiel? Sabe o que nós aprendemos aqui, queridos? Que nós precisamos obedecer à vontade do Senhor, mesmo contrariando os nossos desejos, mesmo contrariando a nossa vontade. Ah, pastor, mas eu não a amo mais. Fique com ela por obediência. E o Senhor vai trazer amor ao seu coração. Sabem qual é o nosso problema hoje, igreja? São os nossos desejos e a nossa vontade. É aquela célebre frase que eu canso de ouvir. Mas pastor, espera aí, né? Eu tenho o direito de ser feliz. Não. Você não tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de ser obediente. Porque só sendo obediente você será feliz. Ah, mas eu não quero mais. Mas Deus quer que você queira. E você precisa ser submisso ao Senhor. Oséias, eis-me aqui, Senhor. Meu povo cometeu adultério espiritual.
E eu quero que você se case com uma adúltera para que você interprete o meu sentimento e possa pregá-lo ao povo. Eu? Que é isso, Deus? Que é isso? Eu desejo uma gatinha. Casar com uma mulher que já teve outros homens? Que é isso, Deus? Essa não é a minha vontade, não. Oséias, é isso que eu quero que você faça. Obedecer à vontade revelada de Deus, ao nosso espírito. Às vezes no casamento, a gente não tem vontade de fazer uma porção de coisa. E o Senhor diz, faça porque eu quero que você faça. Mas Deus, filho, não tem mas. Ou você obedece, ou você não obedece. E sabe o que eu tenho visto? Quando a gente obedece contra a nossa vontade, o Senhor vem, o Senhor visita, e o Senhor tem feito milagres. E o Senhor faz milagre. Porque os milagres só acontecem na obediência. Quando Jesus diz, encham as talhas. Se eles não tivessem enchido aquelas talhas de água, tinha acontecido milagre? Não. Não. Se você quer ver milagres na sua vida, no seu casamento e na sua família, obedeça. Mas eu não estou afim não, pastor. Comece a ficar afim. E diga a Deus, Deus, eu não quero, mas por obediência eu vou fazer. E quando nós fazemos por obediência, Deus derrama a sua unção. E Deus faz com que milagres aconteçam. Nós temos problemas. Não estou gostando mais. Não estou querendo mais. Não quero mais ficar com essa mulher, não. Não me agrada mais. Não estou mais querendo ficar, não, Deus. Toma de volta. E o Senhor diz, filho, eu quero que você obedeça. E o Espírito Santo muitas vezes traz essa revelação ao nosso próprio espírito. Irmãos, eu preciso muitas vezes contrariar os meus desejos, contrariar a minha vontade. Não é o que você deseja, mas é o que eu desejo. Não é o que você quer, mas é o que eu quero. E eu já tenho tido experiências assim. E eu já vi Deus trazer bênçãos abundantes sobre vidas. Entendam uma coisa, vocês estão me olhando, entendam que isto não tem problema psicológico nenhum, porque eu não estou fazendo por obrigação, estou fazendo por obediência ao Senhor. É diferente, é diferente. Eu estou fazendo por obediência, eu confio no Senhor, eu creio que Deus é fiador, eu creio que Deus está agindo, eu creio que o milagre virá, e ele vem em nome de Jesus, quando o Senhor fala isso ao nosso coração. Quando o Senhor fala e nós obedecemos, e o Senhor diz, filho, por amor a mim, aguente firme, por amor de mim, aguente firme. William Carey, o pai de missões modernas, era casado com uma mulher terrível. Terrível a mulher dele. Tem mulher pastor que é terrível, viu, gente? Não é o caso da Estezinha, né? Tem mulher pastor que é terrível. O pobre do Carey sofreu demais nas mãos daquela mulher. Mas Deus disse, não se separe, que eu lhe darei graça para suportar. Vocês sabem o que é isso que eu estou dizendo para vocês? Isso é mistério de Deus. Isto é mistério de Deus. Isso não tem lógica. Isto é um mistério. E mistérios só Deus sabe. Do mistério de Deus na nossa vida. Mas eu sei que aquela situação levou William Carey às experiências espirituais mais profundas da vida dele. Querida igreja, existem mistérios de Deus nas nossas vidas. A mim me cabe obedecer. O mistério me será revelado no tempo de Deus. Não frustre os planos de Deus para você por causa da sua vontade, para satisfazer os desejos do seu coração. Mas coloque isto. Oséias, eis-me aqui. Eu quero que você se case com uma mulher adúltera, para que você possa experimentar o que eu estou sofrendo pelo meu povo. Mas pastor, Deus pode fazer isso com uma pessoa? Essa pergunta é o problema. Porque quando essa pergunta brota do nosso coração,
ela já significa que a nossa submissão ao Senhor está com problemas. Oséias se casou com Gomer e Deus foi ministrando naquele coração. Você não tem permissão para fazer o que você quer, mas aquilo que Deus permite que você faça. Eu não sei porquê, e não me perguntem porquê, mas Deus tem permitido. E quero que vocês saibam que grandes homens de Deus têm tido problemas conjugais seríssimos. E eu não sei por que Deus tem permitido isso, mas há propósitos insondáveis e misteriosos de Deus, que só Deus e a pessoa podem saber. Mas quero dizer a vocês nesta manhã, que não há nada mais maravilhoso do que obedecer ao Senhor. Não há nada mais maravilhoso. O meu Jesus e o seu Jesus, quando estava diante da perspectiva da cruz, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E o Senhor lhe deu aquele cálice para beber. Irmãos, há cálices que Deus nos dá a beber. Eu não sei porquê, mas eu quero que você saiba nesta manhã que não há nada mais extraordinário do que você beber o cálice do Senhor. Você que está aqui nessa manhã, cheio de marra. Você que está aqui nessa manhã, cheio de eu. Se achando tal ou se achando a tal. O outro não tem mais valor nenhum para você. Você já tomou decisões no seu coração. Essas decisões não vêm de Deus. E nesta manhã, Deus está dizendo: eu tenho uma vontade que você não conhece. Não seja negligente em conhecer a vontade do Senhor e não seja displicente em obedecer à vontade do Senhor. A verdadeira origem das nossas crises conjugais qual é? Em segundo lugar? E em terceiro lugar? Se você está enfrentando uma crise conjugal, se você está pensando em se separar, ouça o que Deus tem a lhe dizer. Provavelmente você tem sido, ou você vem sendo negligente em buscar o Senhor. Provavelmente você vem sendo negligente, impaciente em ouvir o Senhor. E provavelmente você vem sendo displicente em ouvir o Senhor. Por isso, decida nesta manhã buscar o Senhor, ouvir o Senhor, obedecer ao Senhor. Ele lhe dará forças e visão para vencer e superar todas as crises conjugais. E transformar o seu casamento em bênção sem medida. Eu lhes afirmo, depois de mais de 20 anos de ministério e 30 anos de casado, que não há casamento que Deus não possa restaurar. Não há casamento. E eu lhes digo, depois de 20 anos de vida ministerial e 30 anos de casado com a mesma mulher, de que o casamento, no casamento, o melhor sempre está por vir. Deus sempre tem vinho novo para o nosso casamento. Se eu me coloco diante dele, se eu digo: Deus, traga vinho bom para o meu casamento. E eu quero dizer a vocês nesta manhã que de vinho eu entendo. Eu não sei porque é que vocês estão rindo, mas eu estou falando da bebida mesmo. Eu sou de um país que produz vinho. Eu conheço. E o vinho que nós bebemos lá em casa é o melhor. É da melhor região. E é o melhor vinho. Porque nada menos do que o melhor
Deus tem para os seus filhos. Interessante que eu vejo o povo de Deus dizer assim: eu sou filho do rei. E no casamento você não é não? Essa não, sou filho do rei. Só bênção, só não sei o quê. Tá bom. E no casamento, você não é filha do rei não? Você não é filho do rei não? Eu sou filho do rei, filha do rei. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida e no seu casamento. O desejo de Deus nesta manhã é que o seu casamento, o meu casamento, sejam bênçãos sem medida. É esse casamento que alegra o céu. É esse casamento que faz os anjos pular de alegria. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos dê esse casamento. Quero terminar dando uma palavra aos jovens. Que depois que eu prego determinadas mensagens, muitos adultos chegam e dizem: ah, pastor, eu tinha que ter ouvido essa mensagem quando eu era novo. É claro que ouviram, não prestaram atenção, mas tudo bem, eu até acredito, porque, né? Então vocês que são jovens, não vão depois dizer para o pastor de vocês no futuro que, puxa, se eu tivesse ouvido essa mensagem, eu não teria feito o que eu fiz. Porque vocês ouviram nesta manhã. Então que Deus nos abençoe. Irmãos, o desejo do coração do Pai é que vocês, nós, tenhamos um casamento maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? E logo após o culto, os irmãos são convidados a subir ao terceiro andar. Que tal você surpreender o seu cônjuge nessa manhã e dizer assim: filhinha, você quer almoçar fora? Pensou? Né? E ela vai dizer: uau, a mensagem já fez efeito. Quer dizer, eu espero que o efeito seja maior e mais duradouro. Mas, queridos, uma coisa que eu tenho agradecido a Deus, eu estava falando com a Esther sobre ontem, é nós termos tantos homens na igreja. Nós temos muitos homens em nossa igreja, isso é muito bom. E eu quero dizer a vocês, homens, que Deus ama demais vocês. E que Deus tem coisas maravilhosas também no seu casamento. Eu olho cada um de vocês e o meu coração diz: Deus abençoa. E vocês, irmãs, Deus tem o melhor para vocês. Que Deus abençoe. Pai, eu te louvo nesta manhã. Eu te agradeço por esta manhã. Desde o momento que aqui pisamos, a escola bíblica dominical, as lições preciosas que aprendemos, eu te louvo nesta manhã. E agora, Deus, ao final desse culto, Senhor, aplica essa mensagem em cada coração. Senhor, que saiamos daqui alegres no Senhor. E certos de que, se o nosso casamento ainda não é o que deveria ser, ele será em nome de Jesus. Porque a nossa casa, o nosso casamento será um casamento de bênção. Deus nos ajude a profetizar isso. Senhor, eu profetizo isso nessa manhã. Casamentos abençoados, famílias abençoadas, famílias piedosas, lares avivados. Senhor, abençoe com o seu poder e a sua graça. É a minha oração. Abençoe, Senhor, nesta manhã, cada casal. Abençoe nossos jovens, abençoe adolescentes. Senhor, dê a eles lares, casamentos abençoados. Senhor, nos livre de separações. Senhor, nos livre de divórcios. Senhor, nos livre de tudo aquilo que não vem do teu coração. Senhor, faça-nos abominar o que o Senhor abomina e amar o que o Senhor ama. Abençoe, Deus, em teu nome, eu peço que o Senhor agora abençoe cada casal que aqui está. E Deus, se porventura alguém aqui passando por luta, crise, dificuldade, pensando em separar, Deus, visita agora em nome de Jesus. Deus, se há alguma irmã, algum irmão triste, porque seu cônjuge não está aqui e ele talvez seja difícil, Deus, lembra agora que não há impossível para o Senhor. E que o Senhor tem um vinho novo para cada um de nós. Senhor, revele isso ao meu irmão, à minha irmã, que há um vinho novo preparado pelo Senhor para nós, em nome de Jesus. Abençoe o almoço. Obrigado pelos irmãos, as irmãs que o prepararam. Senhor, que o teu povo suba, que os adolescentes se alegram, que a comunhão que tivemos ontem continue hoje, é a minha oração. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podem sentar. À noite,
O tema da mensagem é Jesus, a salvação do casamento. Então, se você conhece alguém, se você tem amigos, traga logo mais à noite. Curve a sua cabeça, faça uma oração antes de nos separarmos nesta manhã.